Mas afinal de contas, o que que é o infarto? Eu não sei. Quando eu pergunto para meus pacientes, eles não sabem responder. Eles sabem que mata, por sinal é a principal causa de morte no mundo, mas não tem ideia, só sabe que é um negócio que acontece no coração e que mata. E o mais importante, como é que acontece o infarto? Ora, se você tem medo de morrer e você não quer infartar, você vai ter que conhecer seu inimigo. Você vai ter que saber como é que ele atua para poder levar à morte. E é nesse vídeo que eu quero mostrar para vocês quais são 7 motivos que podem levar ao infarto. E é claro, se você sabe o motivo, fica mais fácil de defender. Então, bora lá comigo que eu vou te explicar. O infarto nada mais é do que a morte das células do seu coração. Ponto. É isso. Se as células do seu coração morreram, aquilo a gente chama de infarto. A questão é, por que que as células do seu coração morreram? As pessoas imaginam que a placa vai crescendo, 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 crescendo e depois ela entope. Não, não é assim. A placa ela cresce. Quando ela chega ali por volta de 50%, 60%, ela pode sofrer uma ruptura. Por exemplo, a pressão pode vir forte e bater nessa placa, e quando bate na placa, ela quebra. E quando ela quebra, é como se formasse uma ferida. Imagine só, se você tem uma ferida no seu braço, o que vai acontecer com o sangue? Ele vai coagular, vai formar um trombo para você não perder sangue. Só que agora é uma ferida dentro da sua artéria. Vai formar o coágulo e aí subitamente entope sua artéria. E quando entope sua artéria, não passa mais sangue dali para diante. Toda aquela área do coração vai deixar de receber sangue. Então ela vai deixar de receber oxigênio, vai deixar de receber nutriente e as células vão morrer. Pronto. Agora, você já sabe o que é infarto, é por isso aí que acontece. E é interessante falar isso porque muitas das vezes o paciente tem medo daquela placa com 90% entupida e que quanto que tem maior chance de levar o infarto é aquela placa que está lá com 50%. Porque essa que levou décadas para se desenvolver até 90%, às vezes aquela de 50%, claro que levava também vários e vários anos, num momento súbito, ela pode romper em menos de 10 minutos, ela entope totalmente e aí leva um infarto. Esse é o principal mecanismo, então você vai ter que combater tudo aquilo ali que leva à formação da placa. Então nós temos que combater a diabetes, o cigarro, o colesterol, o sedentarismo, a pressão alta para não chegar nesse estágio. E se você que já é inscrito aqui no meu canal, já deu like, meu muito obrigado. Você que está conhecendo agora e está gostando, não esquece, aproveita e dá logo o like, senão você acaba se esquecendo. Aproveita e se inscreva também no canal e compartilhe aqui esse conteúdo. Segundo motivo, é uma erosão na superfície da placa. No primeiro caso, houve uma ruptura, uma quebra, uma fissura, como eu falei, como se a pressão viesse forte e quebrasse a placa. Nessa não, ela só dá uma descamada por cima, aquela camada que protege para não deixar o sangue entrar em contato com a gordura. E aí vai acontecer o mesmo processo. Vem o processo de coagulação, entope subitamente, e aí você infarta. Já esse caso é mais comum em pacientes jovens e pacientes diabéticos. Por quê? Porque o paciente jovem não deu tempo de formar aquela gordura mais dura. O paciente diabético ele já fica realmente com uma placa mais fininha devido ao processo inflamatório do corpo. Então isso aí tem que tomar mais cuidado nesse caso. Terceiro motivo, espasmo coronariano. A artéria ela tem uma camada muscular. Sabe quando você tem uma cãibra que o músculo contrai? É como se a artéria agora tivesse uma cãibra. E quando ela contrai, ela fecha. E ora, você já entendeu agora. Se ela fecha, não passa sangue e aí você infarta. E quais são as principais causas de espasmo coronariano? Aqui entra o medo do ansioso. Porque a ansiedade extrema pode levar essa contratura da artéria e aí você infarta. Então, já respondendo uma pergunta que várias vezes são feitas para mim durante minha live. Ansiedade pode levar ao infarto? Sim, um estresse agudo, porque o paciente ansioso ele vive sob estresse, aí tem um estresse maior
ela pode provocar isso aí. Mas não é só nessa situação não, tá? Usuários de cocaína, é exatamente esse motivo que leva à morte do usuário de cocaína, por vasoespasmo. E também alterações hidroeletrolíticas, então, por exemplo, uma alteração na quantidade do potássio, do sódio, do magnésio, também pode levar a essa situação. Quarto motivo, dissecção coronariana. Você tem que entender que as nossas artérias, elas têm 3 camadas: a interna, a média e a externa. Essa interna é chamada de endotélio e a média é a muscular. O que acontece nesse caso? Há uma separação, elas se descolam. E nisso que ela descola, essa camada interna, ela acaba entupindo, obstrui o fluxo de sangue. E aí você agora já sabe, se não passa sangue, as células vão sofrer com falta de oxigênio e vão morrer. Quando que isso aí é mais comum? Principalmente em mulheres pós-infarto. Já viu aquele caso de mulheres que morreram após parto? Pois é, uma quantidade delas pode ter sido por conta dessa dissecção das coronárias. Quinto motivo, embolia coronariana. Olha, em toda a minha vida eu peguei somente um caso desse aí. Deixa eu explicar como é que acontece. Nesse meu caso, eu tinha um paciente que ele tinha fibrilação atrial, que é quando o coração na parte de cima ele deixa de contrair, ele fica só tremendo e formou um coágulo de sangue lá no átrio. Esse coágulo soltou. Quando ele solta, na grande maioria das vezes, ele vai para o cérebro e provoca um AVC. Mas nesse caso desse meu paciente, ele entrou nas coronárias dessa artéria do coração e levou a um infarto. Claro que não é só dessa forma, existem outras coisas que podem levar a embolia coronariana, mas esse caso me chamou a atenção, é por isso que eu trouxe aqui para vocês. Mas para pensar, isso aí é bem mais raro, né? É verdade. Penúltimo motivo, coronárias anômalas. Quando a gente nasce, quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe, as coronárias elas têm que seguir um trajeto. Em algumas pessoas, num processo de formação, vamos dizer, irregular, essas coronárias elas vão por outros caminhos. E nisso que ela vai por outros caminhos, elas podem seguir a compressão e com isso, se elas são comprimidas, o sangue não passa e a pessoa pode infartar. Quando eu falo isso, algumas pessoas vão lembrar do que uma situação que a gente vê com muita frequência, chamada de ponte miocárdica, onde é uma parte onde o coração, onde a coronária ela entra por dentro do músculo cardíaco, ela pode ficar sofrendo espasmos. Mas assim, isso é muito, muito raro, tá? A literatura descreve que pode acontecer, eu particularmente nunca vi isso acontecer. A minha mãe tem ponte miocárdica e está aí fazendo agora 82 anos. Mas existem outras situações, como a coronária passar por outros lugares, que aí sim pode aumentar esse risco. Como último motivo, eu trouxe aqui as miscelâneas. Como assim miscelâneas? São vários e vários motivos que já são bem raros e eu vou só dar uma passada aqui rápida e vai faltar alguns, então não venham me crucificar porque eu não vou conseguir falar sobre tudo sobre eles aqui, mas é importante você saber que existem vários motivos que podem levar a pessoa ao infarto. Então vamos lá. Arterite coronariana, como por exemplo provocada pelo lúpus, que é uma inflamação da artéria. Causas hematológicas, onde dá um entupimento, um coágulo de sangue. Existem pessoas que têm uma facilidade de formar coágulos. Traumas coronarianos, então simplesmente a pessoa tomou uma pancada no peito e pode romper. Causas metabólicas, como por exemplo, feocromocitoma, envenenamento, causas infecciosas, como você deve lembrar lá da Covid, endocardite bacteriana, causas obstétricas, sai lá o líquido amniótico, entra na circulação e acaba entupindo. Câncer, causas neoplásicas também podem fazer, entre outras. Tudo isso? Agora você já está um expert em saber o que é infarto e o que provoca o infarto. Não, brincadeira, expert é brincadeira minha, mas agora você tem uma noção muito boa assim do que acontece. E o que é o mais importante? O mais importante é você saber
o que é um infarto, saber quais são as causas para prevenir. E aí, quando eu falo prevenção, todo mundo já está careca de saber, nós vamos ter que tratar aqueles mais de 80% dos casos, que a gente tinha formação daquela trombose, daquele coágulo lá dentro do coração devido ao rompimento da placa. Então, você vai ter que controlar seu colesterol, controlar a diabetes, controlar a pressão, diminuir o estresse, ter uma boa alimentação, fazer atividade física, dormir bem. É o conjunto da obra. Se você está com medo de infarto, não adianta você só ter medo, porque se você ficar só com medo e você não toma uma atitude, você fica pré-ocupado. Ou você tem que fazer o quê? Você tem que ficar ocupado. Então vá se ocupar de fazer uma boa comida, de fazer atividade física, de tomar seu remédio da forma certa. Isso aí que realmente vai evitar que você tenha infarto. Ah, mas não acredito, eu já pedi para você dar o like lá no começo do vídeo e você esqueceu. Poxa, então dá agora, não se esqueça. Se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que não tem ideia do que é infarto, já ouviu falar. Isso aqui é muito comum. Quase que a totalidade dos meus pacientes não sabe o que é infarto. Mas agora você já sabe e cabe a você ajudar a compartilhar esse conhecimento. Um forte abraço, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Nos veremos no próximo vídeo.